E aí, pessoal, bom dia. Ou é boa tarde ou é boa noite, né? Pode só até na madrugada também é bom dia, né? O pessoal fala. Como vocês estão? Estão tranquilo? Estão na paz? Tranquilidade? Isso aí. Eu tô tranquilo. Eu tava há uns dois dias tava estudando. Tava estudando, né? Uma parte, né, da história, pode-se dizer assim. Falando a respeito do povo de Israel, né? Que o povo de Israel, há um tempo atrás, antes de eles não tinham os judeus, né? Na época lá que se iniciou com Abraão, Deus fala para Abraão e na terra de Canaã, né? Que Deus ia dar aquela terra para ele prometida. Tem até filmes e tem até série também, alguns vídeos no YouTube, se eu não me engano é do Porta dos Fundos, que fala a respeito de que Deus esqueceu de... Deus falou para ele, para Abraão, né, que a terra era dele, mas tinha esquecido de dizer para os outros povos que a terra era dele. Aí ele chegou lá, tinha um montão de gente para ter que tomar a terra. É engraçado. Mas, né, eu não quero entrar no mérito da discussão disso, porque eu tenho minha opinião em relação a isso. E minha opinião é que muitas coisas que Deus manda, Deus é uma ordem de Deus pra gente, pro ser humano, para o ser individual, a gente muitas das vezes distorce. Possa ser que o caso de Abraão seja um desses, né? Porque a ordem de Deus, pelo menos um pouco tempo de vida que eu tenho, é nunca em guerra com ninguém. Tem uma música que fala, né? Quando o homem tá em paz, não quer, que é do Charlie Brown. Quando o homem tá em paz, não quer guerra com ninguém. Mas, então Abraão, Deus manda Abraão ir lá e, como diz no filme, esquece de dizer para os outros povos que a terra era dele. Era engraçado, bem engraçado. Aí mais à frente, né, eles conseguem, tem aquela terra, tomam a terra de outros povos. Aí mais à frente eles são exilados, né, na época da Babilônia, Nabucodonosor. Aí mais à frente eles são reunificados novamente. Aí depois, mais à frente, um pouco depois de Jesus, uns 70, 80, depois de Cristo, tem novamente a dissipação deles, por conta de uma rebelião que teve, né, do povo. É bem superficial a informação que eu estou passando, que a intenção é só dar uma linha de raciocínio. Então, até Jesus prediz a respeito, né? Fala que ai das grávidas naquela época, que sofrerão bastante, terão que ir para os montes, fugir, né? Que foi um massacre que teve também. Sempre o povo judeu sempre tem, infelizmente, sempre se envolve, tem as pessoas, não sei, tem um ódio profundo para o povo de judeu, não sei o porquê disso. Aí eles dissipam e voltam a ter, né, depois de muito tempo, que voltam a ter o Estado de Israel. Agora, recente, né, século passado, acontece isso e daí então tem as guerras que... É claro que tem outras coisas mais, mas eu estou bem resumido para poder ter uma ideia. E me fez entender nesse pequeno resumo, assim, o que eu entendi, de que Deus nunca quis, na verdade, assim como nós também, assim como se baseando também em Jesus, nunca quis que estivessem, o povo de Israel, né, no caso, estivesse em um local fixo. Ele nunca quis que tivesse um rei, né? Você sabe disso, você que conhece da Bíblia, você sabe disso.
Você que não conhece, então saiba, Deus nunca quis que ele tivesse um rei, ele nunca quis que eles tivessem um templo. Era o povo que ficava enchendo o saco, né, do chefe lá imediato deles, e que fizeram as escolhas para poder agradar o povo, né, para poder... Mas Deus nunca quis isso, queria, pelo que eu entendi, pelo que demonstra, que o povo dele se diluísse na terra, se diluísse em todas as civilizações, em todas as culturas. Mas, pelo contrário, eles se fecharam, assim como acontece muito com os evangélicos, né? Também se fecham, sempre fazendo do oposto do que Jesus sempre quis. Jesus fala que o sal da terra é para dar gosto à terra. Se ele não der gosto, né? Se ele não serve para dar gosto, ele é jogado fora, ser pisado pelos homens, não serve para nada. O sal é para dar gosto, para diluir na comida, para dar sabor. Senão a comida fica sem sabor, a vida fica sem sabor. E para o povo dele foi a mesma coisa, sempre foi com esse sentido de ser diluído. Ele nunca quis algo fixo, ele nunca quis um templo, ele nunca quis, pelo contrário, ele sempre quis morar aqui na gente, sempre, desde o início, sempre foi. Jesus é que revelou isso, né? Mas os profetas antes mesmo já vinham falando sempre isso, vinham sempre advertindo o povo, exortando o povo, de uma forma, só que pelo contrário, indo contra o povo, a vontade do povo, o povo na maioria das vezes, acho que todas as vezes praticamente, matava os profetas. Sempre matavam de formas brutais. Foi assim com Jesus, foi assim com os profetas, e para frente também não foi diferente. Hoje em dia, menos, sim, porque a gente teve um avanço na sociedade, em alguns locais também, na maioria dos locais, né? Mas ainda tem alguns locais ainda que é bem tosco ainda, bem antigo o pensamento ainda, que matam pessoas que têm pensamentos diferentes. Hoje, em algumas sociedades, na nossa, por exemplo, pode matar a pessoa subjetivamente, né? Matar no nosso próprio ser mesmo. De não dar bola, tudo mais. Fazer a pessoa de nada. Por ter uma opinião diferente. Mas não fisicamente, porque é proibido por lei. Então, o que eu quis dizer nessa história toda é que aquilo que Jesus disse para Samaritana: mulher, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não há templos. Os samaritanos, né, o povo judeu falava que era lá em Jerusalém que tinha que adorar, outros em outros locais. Jesus pega e fala: mulher, chegará a hora, e já chegou, que os verdadeiros, vocês não adorarão em lugar nenhum, pelo contrário, vocês adorarão em vida, em espírito e em verdade, trancando a porta do seu quarto, ou fazendo isso em grupo, mas sem chamar atenção, sem discutir, sem obrigar, na naturalidade do Espírito Santo, no ajuntamento do Espírito Santo, sem a obrigação de nada. Mas se não for possível, o Espírito Santo não deixa de trabalhar, Jesus não deixa de trabalhar, o Evangelho não deixa de trabalhar dentro da pessoa. Não deixa. E não é necessário templo, não é necessário igreja, é necessário somente corações abertos, é necessário somente pessoas dispostas a se entregar para Ele, a decidir seguir a Jesus. Somente isso é necessário, pouca coisa é necessário.